Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar com a glória de Deus mais uma live nossa aqui no Casamento Católico. Sejam todos bem-vindos, quem está entrando na nossa live. Vou fixar um tema aqui para vocês, então, testemunho, infertilidade e adoção. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui, fixar comentário. Aí, fixado. Bom, sejam todos bem-vindos. Então, quem está entrando aí na nossa live, é para a honra e para a glória de Deus que nós estamos promovendo aqui no Casamento Católico algumas lives durante esse mês de agosto. Então, durante as 3 sextas-feiras do mês de agosto, começamos semana passada, estamos fazendo uma hoje e vamos fazer uma sexta que vem. Para quem perdeu da semana passada, nós falamos sobre fé e conversão de uma família muito bonita. Convido vocês para estarem assistindo esse testemunho que ficou salvo aqui no nosso feed. E hoje nós vamos trazer um testemunho com o tema infertilidade e adoção, na semana que nós estamos trabalhando aí filhos. E semana que vem nós vamos trabalhar pais. E aí nós vamos também trazer sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, uma live maravilhosa com a Tamara, falando sobre pais. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, desde já, queria convidar a Cássia para estar entrando aqui. Deixa eu chamar ela. Para a gente dar início aí na nossa live. Várias pessoas entrando, sejam todos muito bem-vindos. Conectando a Cássia. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Vocês estão ouvindo bem? Você está ouvindo bem? Tô. Então tá. Sejam muito bem-vindos ao Casamento Católico. É uma honra para nós, Cássia e Alê, ter vocês aqui. Eu falo vocês em todo o tempo, porque o Fer acompanhando lá do quarto com a pequena. Mas é uma honra muito grande para nós ter vocês dois aqui. Muito obrigada mesmo pela graça que vocês vão nos entregar hoje com o testemunho de vocês. Imagina, a honra é nossa, Tassi, em poder partilhar um pouco, né, da nossa história, do que nós vivemos, para que possamos também, né, através da nossa história, evangelizar algumas pessoas e levar Deus, né, também a essas pessoas. E a nossa história, que de repente pode ser o que alguém está passando, né? Sim, com certeza. Poder ajudar de alguma forma. Com certeza. Eu até convido aí todo mundo que está entrando, que já está participando, se você conhece alguém que está com dificuldade de engravidar, né? Em especial essas pessoas que estão com dificuldade de engravidar, dificuldade de aceitar os planos, né? Às vezes não são os nossos planos, mas os planos de Deus para nós. Já clica nesse aviãozinho aí e envia essa live para as pessoas que vocês conhecem. Eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar muito, muito o nosso coração. Quando eu estava conversando com a Cássia, o Fer ouviu um pouco e ele falou, amor, eu não vou poder conduzir essa live de jeito nenhum, você que tem que conduzir, porque ele já estava chorando só de escutar aquilo que a Cássia estava falando. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai tocar muitos corações, assim como tocou o meu e do Fernando. Então, vamos começar. Que vocês possam se apresentar para nós e contar aí um pouquinho do sagrado de vocês, da história linda, maravilhosa, de tudo aquilo que Deus desenhou e tem desenhado na vida de vocês. Quer se apresentar primeiro? Posso falar? Bom, meu nome é Alessandro. O que mais para falar? Meu marido. O marido da Cássia, nós somos casados há 15 anos. Namoramos durante 7, então já estamos juntos aí há 22 anos. Glória a Deus. Vocês estão falando de onde, Cássia e Alê? Só para o pessoal saber.
Nós estamos falando de Marília, né, estado de São Paulo. Aqui tá bem frio hoje. A gente Muito tá bem frio. ensoleradinho. Inverteu Esfriou comigo aqui, bastante. então, porque eu tô passando um calor aqui agora. Inverteu. E melhorou, tá? Se eu continuo os 36 graus por aí. Melhorou. Agora, nesse exato momento aqui, eu tô olhando o termômetro aqui da sala, tá 27 graus, mas aqui também já é meia-noite e 10, ou seja, muito calor para quem tá aqui na Europa. Sim. Então, Bom, cá, então, pode ficar à vontade. né? Tá joia. O Ale já falou um pouquinho, né, sobre nós. Eu tenho 41 anos, o Lê tem 42. Nós nos casamos em 2004, em dezembro de 2004. E, assim, acho que pode acontecer com a maioria dos casais, quando a gente casou, nós planejamos a nossa vida, né? Nós planejamos esperar um ano para depois começar as tentativas, né, de ter um filho. E na nossa cabeça, né, muito imaturos ainda na fé, e imaturos, acredito que também, por questão da idade, éramos muito jovens. A gente pensou em dezembro, você para o anticoncepcional e a gente começa a tentar ter filhos. Aí, no máximo, até março, você já vai estar grávida. Aí, lá para o fim do ano, o bebê nasce e fomos fazendo planos, né? Claro que nada disso aconteceu, né? Deus tinha outros planos bem maiores, né, para nós. Então, a gravidez não aconteceu no ano seguinte. Depois, no segundo ano de tentativas, em julho, que aconteceu de nós engravidarmos, né? 18 meses depois de estarmos tentando. Porém, eu tive uma gravidez na trompa, né? Para quem não conhece o termo, é chamado de gravidez ectópica. Uhum. A criança estava crescendo na minha trompa, o bebezinho estava crescendo na minha trompa direita, e depois de um tempo ele perdeu os batimentos cardíacos, né? Veio a perder a vida. E assim, quando a mulher, né? Não sei o homem, mas quando a mulher descobre que tá grávida, acho que o momento da descoberta é tão mágico que a gente na hora se volta para a barriga, né? E já começa a acariciar a barriga e a conversar com o bebezinho. E aí vários sonhos, né, vão se formando. Ai, que legal, a gente vai começar a ver o quartinho, né? E aí a gente começa, né? Os sonhos vão se alimentando, né? Sim. E quando veio essa notícia da perda, né, do bebê, por nós já estarmos tentando há um certo tempo, para nós foi um baque, né? A gente pensou, nossa, mas a gente não sai da igreja. Então a primeira reação foi de revolta, né? Revolta contra Deus mesmo, pelo menos da minha parte. Não sei se o Alê teve esse mesmo sentimento, mas eu me revoltei mesmo. Como a gente é tão da igreja, participa de tantas coisas, fizemos parte do grupo de jovens há tanto tempo, e aí acontece isso com a gente. Porque até como eu estava comentando com a Tassi, quando a gente perde o filho, não é só o filho que vai embora, mas os sonhos que a gente criou também. Então tudo morre junto, né? Aquele sonho de cuidar, né? Do dar banho, do amamentar, do escolher o quartinho, montar o quartinho, né? Tudo isso vai embora junto. E é muito triste, né? É muito, muito triste. E aí nós começamos então começamos a nossa luta pela questão do bebê, né? Então fui ao médico e aí ele me disse. Não, só vou falar, na verdade, assim, olha ela falando assim, a nossa do lado do além. Na verdade, eu acredito que sempre para a mulher é mais difícil. Então, eu acho que nessa hora tem que ser mais forte. Que a barriga da mulher, todo o sentimento da mulher com a questão da maternidade, eu sempre achei que é mais difícil. Então, eu sempre procurei ser a força e deixar sempre ela tomar as decisões, né? E não foi tão simples assim toda a questão da gravidez ectópica, né? Ela acho que deu uma resumida aí. Foi uma questão assim, vai no médico, no mesmo dia que eu descobri que estava grávida, a gente estava indo, na verdade, já para o médico falar o porquê, né? Que depois de 18 meses não tinha engravidado, nesse dia descobrimos.
começou um sangramento, aí vai, faz ultrassom, descobre, não vê nada no primeiro ultrassom, então nós voltamos para casa, perdemos, tá de boa, mas o médico pediu para depois de uma semana voltar e fazer outro ultrassom. Nós ficamos naquela apreensão. Aí na outra semana eu acho que eu não pude ir, você foi com a sua mãe, porque eu estava com uma amiga, eu estava trabalhando. Aí daqui a pouco toca meu celular e ela desesperada me ligando que tava na trompa o nenê, né? Que tinha sido uma gravidez ectópica. Aí já saí, fui no laboratório, fomos conversar com o médico. E ele pediu pra gente esperar um tempo para ver se o próprio organismo absorvia. E aí foi fazendo o beta para ver se abaixava, né? Acho que passaram 2 semanas, aí numa sexta-feira nós fomos lá e ele falou, olha, não tá baixando, nós precisamos tirar, fazer uma cirurgia. Você pode fazer por vídeo ou cirurgia aberta mesmo. A cesariana. A cesariana. Eu falei, doutor, nesse dia, eu estava na casa dos meus pais e eu estava assistindo a Canção Nova. E aí o pregador disse, né, olha, você que está esperando por uma resposta, se você vai precisar ou não de uma cirurgia, não fique triste, mas você vai precisar. Só que essa cirurgia é para o seu bem. E aí, na hora, me deu assim um arrepio na espinha. Eu falei, sou eu. Eu vou ter que fazer essa cirurgia. E foi quando eu repeti o último beta. E aí o número triplicou, né? O meu número hormonal triplicou. E o médico disse, realmente não dá mais para esperar. Nós vamos ter que tirar, né, o feto. E tem que ser amanhã de manhã. Aí então, ele falou era para assim, que a um gente dia poderia pra... fazer uma videolaparoscopia ou uma cirurgia. Só que a vídeo era outro médico que teria que fazer, ia ter que procurar outro médico. Nós falamos, não, doutor. O senhor, a gente já conhece o senhor, vamos com o senhor mesmo, o senhor faz, vamos fazer aberta na escola, então vamos fazer amanhã. Então, aí eu passei pela cesariana e no momento que o médico me abriu, a minha trompa se rompeu. E aí eu tive uma hemorragia interna muito grande. O médico precisou, né, ficar mais atento com isso, lavar meus órgãos, tudo. E é uma situação assim bem delicada, porque se isso tivesse acontecido em casa, eu poderia até vir a óbito, né? Eu poderia ter morrido, porque assim, de todas as mulheres que engravidam, somente 1% tem a gravidez ectópica. E eu fazia parte desse 1%. E desse 1%, muitas morrem, porque não descobrem que é ectópica e a trompa se rompe, dá uma hemorragia interna, às vezes não dá tempo de chegar até o hospital, então acontece muita morte materna por conta disso, né? Mas, enfim, aí começou a nossa luta para investigar, né? O porquê disso ter acontecido, né? Por que estava demorando tanto para a gente engravidar. E o nosso médico foi nos indicando outros especialistas. Então, nós fomos passando por vários e vários médicos. E aí, num exame, descobriu-se que a minha outra trompa, né, a trompa esquerda, que era a única que me restava, estava com hidrossalpinge. A hidrossalpinge é uma infecção, né, na trompa, e a trompa por dentro, ela tem uns cabelinhos, esses, tipo uma vassourinha, que é o que ajuda a levar o óvulo até o útero, onde vai acontecer a fecundação, né? Então, eu não tinha esse movimento de carregar o óvulo para... né? E ela estava obstruída, então uma trompa totalmente doente. E aí veio o diagnóstico da infertilidade, né? Então, a minha infertilidade é por conta da minha trompa. O Cá, só lembrando uma coisinha que algumas pessoas não sabem, uma vez que você perde a trompa, né? No caso da sua que rompeu, ela não se regenera, né? Então, porque às vezes as pessoas pensam, então e a outra, né? Então, perdeu-se, né? Perdeu no momento da cesárea, isso. E essa outra estava totalmente doente, né? E mesmo assim, nós fomos atrás de vários médicos, porque nós queríamos saber se existia um especialista em trompa, porque de repente havia algum tratamento, alguma coisa que a gente pudesse fazer. Eu fiz vários procedimentos cirúrgicos, fiz alguns exames doloridíssimos que não tinha como eu tomar anestésico, fiz sem anestesia, exames assim que me destruíam tanto fisicamente como psicologicamente. E o diagnóstico sempre era o mesmo, né? Não tem como a trompa
tentamos desobstruir, tentamos várias coisas, né? Mas nada resolveu, né? Então, daí veio mesmo o diagnóstico, né, da infertilidade, que foi a questão da trompa totalmente obstruída, né? E com isso, a gente decidiu então partir para a fertilização. Aí fomos atrás de um médico em outra cidade para saber como. Na verdade, nós tínhamos uma esperança de que ele pudesse restaurar minha trompa, ou de repente até um outro tratamento sem ser a fertilização para eu poder gerar um filho, né? E chegando lá na clínica, primeiro eu me senti muito mal porque tinha muitas fotos assim de crianças que foi ele quem ajudou, né, a gerar aquelas crianças e tal. Mas ver aquele monte de fotos assim me deixou um pouco incomodada, né? Mas aí, passando pela consulta, ele mal olhou os meus exames, então ele simplesmente folheou, nem deu muita atenção e falou: ah, do seu caso é fertilização mesmo, não tem como. E para você fazer a fertilização, nós primeiro vamos ter que retirar sua trompa doente. Então eu teria que primeiro fazer uma cirurgia para tirar essa trompa doente, porque ela poderia infeccionar meu útero e eu vir a ter um aborto, né? Se eu engravidar. Aí ele me explicou isso, mas assim, morrendo de sono, abrindo a boca toda hora, olhando no relógio toda hora. Eu comecei a ficar incomodada com aquela consulta. Essa consulta foi em 2008, né? Há mais de 10 anos atrás. Então, eu não. Essa foi a nossa experiência, né? Uhum. Não quero julgar quem foi atrás de fertilização, nada, ou quem, né, está buscando isso, nós não queremos E julgar, lembrando que isso foi há mas 12 anos atrás, não tinha especialista em Marília, por isso nós procuramos outra cidade onde tem, aham, e era outra realidade. A gente não sabia nada sobre fertilização, nem mesmo visão da igreja com com relação a isso. relação a Então a isso. ideia não é, a Uhum. gente não é contra a fertilização, tá? Porque a gente vai falar, você também pessoal, eles são contra. Não, nós Uhum. somos contra. Opção nossa. Foi assim, algo nosso, É, né? Que Sim, nós sentimos, mas depois é, vieram as gente, descobertas, isso. né? sim. E o médico disse, olha, a fertilização é assim, nós vamos tirar o seu óvulo e o esperma do seu marido e vamos fecundar em laboratório. Aí, dos embriões fecundados, nós vamos eliminar os doentes. Como assim? Aquele que pode ter uma síndrome de Down, aquele que pode. Aí eu comecei a pensar, mas e se Deus quisesse que eu fosse uma mãe especial e tivesse um filho com síndrome de Down? Eu não vou ter essa graça de ter um filho com síndrome de Down? Então, aquilo já começou a mexer comigo de novo. E aí ele falou, então, é assim, aí a gente separa os melhores embriões e nós não podemos colocar todos em você, porque uma gravidez múltipla é perigosa, então nós vamos colocar no máximo um ou dois. Mas e aí os outros, né? E os outros embriões? Aí ele disse que os outros embriões nós teríamos a opção de congelá-los, né? E se de repente mais para frente decidíssemos ter mais filhos, poderíamos descongelar, né? Ou se nós não quiséssemos congelar, a gente podia descartar. Descartar, né? Jogar no lixo. Aí eu pensei, mas eu quero um filho. Como que eu vou jogar fora um monte de embrião? Ou como eu vou deixar congelado um monte de embrião? Aí ele falou assim: então vocês pensam direitinho, mas passa ali no departamento financeiro para checar o valor, passa no departamento jurídico. Eu falei: jurídico? Como assim, né? Mas fomos. No departamento financeiro, eles explicaram que era R$ 10.000 para fazer a fertilização. Não lembro se uma tentativa só ou três, uma Acho que era só. 12 mil uma fora a medicação, né? Fora a medicação. Então, assim, saía uns R$ 30.000, três tentativas. É, é muito difícil na primeira tentativa já dar certo, né? Então, provavelmente teríamos que fazer outras tentativas. Os medicamentos eram muito fortes, podendo gerar até, por exemplo, a paralisação de um órgão e eu ter que ir para UTI por conta de um medicamento. Então, tinha toda Uhum. essa questão, né, lá naquela época.
E aquilo tudo dentro de mim eu ficava, não, não quero. Não, isso não é para mim, não, eu não quero. E aí ela disse que nós poderíamos dividir em não sei quantas vezes. E aí, se nós quiséssemos um filho homem ou mulher, né, menininho ou menininha, podíamos escolher o sexo, mais R$ 4.000. Se vocês quiserem de olho claro, né, porque o Alê tem olho claro, eu tenho olho claro. Se vocês quiserem um filho de olho claro, mais R$ 4.000. Aí, na hora, eu me imaginei dentro do Subway escolhendo um lanche, o meu lanche. Desculpa. Desculpa a comparação, Desculpa rir também. mas imagina, eu me senti assim, na fila do Subway, escolhendo o que eu ia pôr no meu sanduíche. Eu falei, isso não é para mim. Aí, na parte jurídica, nos explicaram que nós teríamos que assinar um termo de que nós estávamos cientes de que se nossa opção fosse descartar os embriões, eles estariam indo para a lata do lixo. Bem assim. Uhum. Ou se quiséssemos congelar, seria R$ 4.000 anuais. Ou eu poderia doar os embriões. Eu falei, doar? Como assim? Aí eu vou ter filho espalhado aí pelo Brasil, né? Ou pelo mundo, não sei, sem saber que é meu filho. E depois em casa eu fui entrando numa neura que eu pensei assim, quem garante que na hora, por erro humano, a enfermeira ou o médico não vai pegar o esperma, vai trocar o esperma ali na hora e pegar de outra pessoa? Ou de repente, sem querer, vai pegar o óvulo de uma pessoa errada, né? Aí isso começou a ficar ali na minha cabeça, né? Essas coisas assim meio malucas, porque é um filho de laboratório, né? Então, nós decidimos que não, que a fertilização não era para nós. E foi então que, em 2010... Mas na verdade, na volta, tudo isso ali acontecendo, eu só vendo, né? Na volta eu vim no que nós éramos quietos. Minha sogra e meu sogro foi junto, nós voltamos de Rio Preto aqui para Marília, eu quieto, nós dois quietos, nós nem conversamos, né? Não. E eu conversando com Deus, só falando, ai Deus, eu não tô me sentindo confortável com essa história, mas vou deixar a decisão para ela, porque ela é a mulher, mas tomara que ela não queira, porque é isso que eu falava, Deus, se for para ser, o Senhor me mostra. Mas aquilo não me sentia confortável. Eu falava, mas não tá certo isso. Só falta eu chegar lá e ela querer. Eu ficava até com medo. Eu falei, meu Deus, eu chegar em casa, a Cássia vai falar que quer. Eu não tô me sentindo confortável com isso. Mas né? aí nós concordamos, né? Que realmente tudo isso ia contra os nossos princípios, contra a nossa fé. E aí nós chegamos aqui, fomos conversar com o padre Wilson, né? Na época. Vários outros padres. Eles também não tinham muita... É uma coisa muito recente até. Até a igreja não tinha uma visão na época, então eles mandaram a gente conversar com o padre José Roberto, na época, que ele entendia de bioética. Por fim, nós decidimos que não e acabamos também não indo muito a fundo nesse assunto na época, como que era a visão da igreja com relação a isso. E aí nós começamos a questionar os padres, né? Porque a gente queria saber onde era a origem da vida, onde começa a vida. Porque a gente pensava assim, bom, se a vida começa depois que o embrião é implantado no meu útero, aí tudo bem a gente fazer a fertilização. Na verdade, que a gente queria uma desculpa para não estar pecando. Assim, não estar pecando, para não ficar tão peso na consciência depois da fertilização realizada. Né? Ou será que a vida começa na hora da fecundação? Então, aí conversando com os padres, a gente descobriu que realmente a vida começa na hora da fecundação e o primeiro órgão a ser desenvolvido é o coração. Então, aquilo a gente já não. Realmente não é para nós, não é para nós. E foi onde a gente, então, nós já vínhamos pensado... Posso só fazer uma pausinha aqui rapidinho? Só para a gente deixar um pouquinho claro também para o pessoal, né? Hoje, infelizmente, né, isso que vocês acabaram de falar foram há 10 anos atrás, e hoje, infelizmente, está muito comum essa questão da fertilização, né? Então, só para a gente deixar bem claro, a nossa Santa Igreja Católica, nós somos contra, porque a Cássia deixou bem claro, né, que a vida começa no momento da fecundação. E isso é bem claro. Aquele ser já tem alma a partir do momento que ele é fecundado. Por isso, a igreja é contra. Mas por quê?
Porque assim como a Cássia também já deixou bem explicado, vou falar um termo mais coloquial para que todas as pessoas possam entender, né? Mas funciona mais ou menos assim. Quando é feita, o casal aceita, que não foi o caso, né, da Cássia e do Alê, mas quando o casal aceita, são feitas 20 tentativas, tá? Então são 20 implantações que eles tentam fazer. Dessas 20, apenas 12 vingam, vamos colocar a palavra assim. Então, aí nós temos 12 embriões. Desses 12 que já contém vida, que já contém alma, apenas 5 vão ser ofertados aos pais, né? Ou 2 vão para uma gestação múltipla, como a Cássia falou, e você tem a opção de congelar os demais, ou você tem apenas uma gestação, né? E acaba congelando os outros. E aí, olha quantos já foram se perdendo nessa estrada. Depois daqueles, no caminho, depois daqueles 5, né? O que acontece? Então, vamos supor que o casal escolhe que só quer um filho. E aí, o que faz com esses 4, né? Como a Cássia já falou, gente, só para deixar bem claro. Você tem algumas opções. Ou você doa para a ciência, né? Então, você tem um termo que no jurídico você pode assinar que você doa para a ciência. Ou você congela, e nesse congelamento você tem que pagar anualmente, né, para deixar congelado, e só pode ficar congelado por 5 anos, tá? E você paga em média a manutenção de deixar congelado, em média R$ 1.000 ao mês, então tem esse gasto também, ou você descarta, literalmente descarta, né? E se passa esses 5 anos e o casal não quer mais ou não faz mais nada? Descarta, porque a ciência também não consegue mais operar. Então, assim, aí que a gente entende o porquê é pecado, né? Que muitas vezes a gente acha assim, mas foi só um lá, tal, e fecundou e veio para minha barriga, e por que é pecado isso, né? Então, a gente não entende do tanto de aborto que acontece nesse processo todo de tentativas. Exatamente, Tassi. E para nós essa ideia, assim, realmente no nosso coração não era. Nós na hora entendemos que não era para nós. Mesmo ainda sem as respostas dos padres, mas a gente já sentiu que não era para nós, né? Essa ideia, não sei se pelo jeito que o médico colocou também já foi, nos ajudou a ter essa decisão tão rápida, né, de não querer, mas vimos que para nós isso não era a solução. Então, nós já víamos há algum tempo, vínhamos pensando na adoção, né? E foi onde a gente, então, teve a decisão final. Vamos entrar, então, na fila da adoção. Aí procuramos o fórum, né, aqui de Marília, fizemos o nosso cadastro e em abril de 2010 nós entramos oficialmente para a fila, né, do Cadastro Nacional. Existem várias perguntas, né, vários formulários, a gente passa por assistente social, psicóloga, feito um acompanhamento bem legal, né, porque o casal pretendente à adoção tem que ser um casal idôneo, né, um casal de boa índole, um casal que vá cuidar realmente com amor da criança. E segundo para a justiça, né, o que acontece? Eles não pensam, vamos pensar assim, um casal quando entra na fila da adoção, ele pode entrar achando que a justiça vai procurar um filho para ele, mas não. É sempre pensando no bem da criança. Então, é a criança que vai se encaixar, é a criança que vai se encaixar no perfil dos pais, né? E não, não sei se eu estou explicando direito. Tá eu não estou achando perfeito. as palavras. Não, tá perfeito. Mas, então, o que a justiça busca é o bem-estar da criança. Então, Sim. o casal pretendente é uma opção, né? Se de repente não houver ninguém da família biológica que vá acolher essa criança com amor, né?
Então, aí sim busca-se o casal pretendente. Mas a justiça não vai atrás de um filho para esse casal, mas sim atrás de pais para essa criança, né? Perfeito. Então, é essa a visão da É ótimo, justiça. eu também não sabia disso. Então, então, o casal que se propõe à adoção, ele tem que esperar, né, aguardar até que uma criança, né, de acordo com o perfil que a gente coloca no formulário, né, apareça. E existe também a questão, por exemplo, as pessoas às vezes são meio sem noção, vamos falar assim, né? Quando entra para adoção, fala assim: ah, eu quero um filho parecido com a gente, que tenha olho claro, e eu quero um menino, né? Ou eu quero menina, né? Isso não vai acontecer, né? Qual é a realidade do abrigo? A Acho que realidade estão do lá abrigo na fertilização in vitro, né? lá no fim da fertilização. A realidade do abrigo não é essa. São crianças com traumas, que sofreram, são crianças que passaram por famílias desestruturadas emocionalmente e financeiramente, né? Famílias que deixaram a criança totalmente em situação de abandono, né? Muitas vezes passando fome, muitas vezes sem nem roupa para vestir, né? Pais drogados, às vezes os pais presos e um terceiro cuidando dessa criança de qualquer jeito. A maioria dessas crianças já são mais grandinhas, né? Tem mais de 4 ou 5 anos. Tem muitos adolescentes também, né? E até uma pergunta que a Tassiana me fez, que eu achei muito legal, muito pertinente, foi: por que que tem tantos casais pretendentes e tanta criança para ser adotada, né? Na realidade, existem mais casais pretendentes do que crianças para serem adotadas. Mas por que isso acontece? Porque essa conta não fecha, né? Por, por conta do perfil que os casais desejam, né? Uhum. Então, às vezes a criança tem algum problema sério de saúde e ela acaba ficando no abrigo por mais tempo. Às vezes são crianças, vamos colocar assim, hoje em dia, infelizmente, ainda acontece muito a questão do preconceito. Então, tem muitas crianças negras e aí os pais pretendentes não querem uma criança branca. Às vezes até pela questão do olho. Às vezes é porque a criança tem olho escuro e os pais querem de olho claro. Coisas bobas mesmo, né? Às vezes acontece. São coisas Sim. que nós Adoção vimos. tardia A também. adoção tardia também, que são crianças mais velhas, né? Se Uhum. são irmãos, né? Se é um grupo de irmãos, não pode se separar. Uhum. Então, o casal tem que adotar todos os irmãos, né? Então, se de Uhum. repente é uma família de 4 crianças, eles não podem ir cada um para uma família diferente. Os 4 têm que ser adotados pela mesma família, né? Uhum. Então, tem essa questão também, né? De que algumas pessoas, alguns casais não estão preparados para receber mais de uma criança, né, em casa ao mesmo tempo. E Sim. quando a gente vai preencher esse perfil, a psicóloga deixa muito claro para nós sermos sinceros, porque é um filho que vai chegar na nossa casa, né? Então, claro que desde que tenhamos o pé no chão, né, de que essa é a realidade do abrigo, então, quando a criança chega na nossa casa, é realmente como se nascesse um filho dentro do nosso lar. Então, a gente não pode devolver esse filho. A gente tem que ficar com esse filho, né? Então, o casal pretendente tem que ter muito pé no chão, né? E realmente saber que uma criança requer muito cuidado, né? Cuidar de uma criança não é só levar para passear no shopping, né? Ou ir no McDonald's, né? Dar um lanchinho. Não é nada disso. A criança, até os 2 anos de idade, não pode comer açúcar. Então, assim, tem vários detalhes que eu vim aprender depois com a pediatra do Pedro, que eu não sabia, né? E que nós aprendemos juntas e que nós fizemos tudo certinho. Tem os nãos que a gente tem que falar para ele, e ele tem que aprender, né? Temos que instruir, ensinar. Isso é fácil? A Ciana agora é mãe, não é fácil. Uhum. Então, é o educar, né?
E algumas pessoas acham que isso é dar trabalho. E o que acontece, às vezes, devolvem a criança. Tem criança no abrigo que já foi devolvida 4 vezes, 5 vezes. Olha o trauma que isso trauma. Sim, porque além de ter sido rejeitada pela família biológica, ainda teve 4 ou 5 famílias adotivas que devolveram essa criança. Então, assim, a realidade do abrigo é muito triste se você for analisar a história de cada um que está ali, né? Mas agora, voltando um pouquinho para a nossa história, E nós né? vamos entender tudo isso, a Pedro ficar expert nisso, porque na nossa busca demorou, a gente pensar demorou, foram 6 anos à espera do Pedro ali na fila da adoção. A gente queria entender, que né, a Tassi falou, a gente tinha essa ideia também, nossa, mas tem tanta casal querendo adotar, não anda essa fila. Então a gente foi entender porque nessa busca nossa aí eu comecei a mandar e-mail para os fóruns, né? Porque ligava para os fóruns, eu lembro que os juízes mandavam assim, mas nesse perfil que vocês estão querendo vai ser impossível, até uma resposta grosseira de alguns assistentes sociais, sabe? E aí nós fomos pesquisar, mas por que aí nós fomos entender, né? Porque a gente achava que tudo no Brasil não funciona, que as pessoas pulavam a fila, que nunca chegavam, sabe? Isso é uma coisa impossível, né? Por isso nós ficamos expertos nessas coisas. E o nosso perfil, né? Primeiramente, a gente pôs crianças até 1 ano de idade, mas indiferente se era menino ou menina, indiferente cor de olhos, né? Cor de pele, era indiferente para nós. Mas com relação a isso, nós somos bem realistas. Ela falou, o que vocês esperam? É o sonho de vocês. Esse perfil, então coloque. Não adianta vocês colocar até 10 anos se não é o sonho de vocês. Então a gente colocou aquilo que a gente queria naquele momento, né? Isso. Mas como foram passando os anos e nada acontecia, né? Depois de 4 anos esperando, a gente decidiu aumentar a idade, colocar até 4 anos de idade. Então nós fomos no fórum, aumentamos a idade até 4 anos. Mas dentro de mim, Tassi, eu tinha muito o desejo de ser mãe de um bebê, né? Então, apesar da gente ter aumentado a idade para ver se a maternidade acontecia mais rápido, mas lá dentro de mim, esse não era o meu desejo. Mas um dia eu me ajoelhei para Nossa Senhora e eu falei, mãe, eu tenho sonho de cuidar de um bebê, eu quero acordar de madrugada e amamentar. Eu sei que isso pode até ser um sonho de pobre, mas eu sonhava em ver o varal cheio de roupinha pequenininha, sabe? E realmente cuidar, sabe? Trocar fralda, dar banho e ensinar desde pequenininho, né? E foi um dia que eu rezei assim, que eu senti que a minha oração chegou no céu, o dia que eu fiz essa oração. Porque eu fui tão sincera, que eu tive essa certeza de que Maria estava levando esse meu pedido até Deus. E depois nunca mais eu falei mais nada, eu nunca mais rezei pedindo dessa forma, sabe? Esse foi o único dia. E aí os anos foram se passando, né? E chegou o ano de 2016. E nisso a gente sempre colocando na mão de Deus, né? Apesar de a gente saber da questão da tomba, a gente sempre tem fé. A gente fala, Deus é um Deus de milagre, ou vai ser pela ela engravidar, ou vai sair pela adoção. Então, um dos dois caminhos, o que for da vontade do Senhor, nós estamos abertos, né? Da forma que vem. Aí chegou de 2016. Aí a gente sempre falava, né? Tanto faz, se for filho da barriga ou filho do coração, o que a gente quer, Senhor, é um filho, né? E aí, em 2016, eu estava assim, extremamente cansada psicologicamente de fazer exames, de ir atrás da gravidez biológica. Eu dei um basta, eu falei, chega, eu não vou fazer mais nenhum exame, eu não quero ir atrás de médico, eu não vou fazer mais nada, acabou. Se for para eu ser mãe biológica, Deus vai dar essa graça e eu vou engravidar, mas eu não vou mais atrás de médico porque eu cansei, chega. Meu psicológico estava assim, estourando. Eu estava assim no auge, né? Não conseguia mais fazer mais nada. Então, aí eu falei, ou Deus vai nos preparar para a adoção vai chegar, ou vai acontecer um milagre, ou de repente o sonho de Deus para nós é outro. De repente nós não fomos feitos para maternidade, para paternidade,
De repente, Deus quer outra coisa de nós. Então, está nas mãos dele. E em fevereiro de 2016, nós fizemos o Acampa 2. E no Acampa 2, o Acampa 2 é maravilhoso, né? Bom, não posso falar, senão eu entrego, né, partes do acampamento que não devem ser ditas. Mas eu só fui curada da perda do meu filho lá em 2007, no meu Acampa 2, em 2016. Porque eu vim carregando uma dor muito grande, né? Perder esse filho, para mim, foi perder o chão. Quando eu saí quando eu saí da clínica que eu fiz o exame, que o médico me disse que meu filho não tinha batimentos cardíacos, que eu tinha perdido o bebê, que ele estava na trompa, eu realmente percebi o que é perder o chão. Porque quando eu era criança, adolescente, várias pessoas me falavam isso. Ai, quando aconteceu tal coisa, eu perdi o chão. Quando fulano morreu, eu perdi o chão. E eu não entendi o que era esse perder o chão. E naquele dia eu entendi. Só que orando em casa à noite, Deus me mostrou que a gente perde o chão porque Ele carrega a gente no colo. Então nós não sentimos o pé no chão porque é Deus carregando a gente no colo. E eu vivi isso. Naquele dia eu vivi isso. Eu queria me enterrar de cabeça, assim, para eu não ter que encarar ninguém, para não ter que contar essa história para ninguém. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha perdido meu filho. Então foi aquela revolta toda, né? E isso dentro de mim se formou uma ferida muito grande. E essa cura só aconteceu, olha quantos anos depois, né? Em 2016, no Acampa 2. Minha tribo foi incrível. Hoje eu conversei um pouquinho com eles no WhatsApp. O que eles fizeram por mim dentro daqueles dias, dentro daqueles momentos que nós vivemos lá, onde aconteceu a minha cura, foi inacreditável. Se eu falar, não posso, mas parece inacreditável. E foi ali que veio a minha cura. E naquele dia, Deus começou a gestar o Pedro no meu coração e eu não sabia. Porque exatamente 9 meses depois o Pedro chegou. Então foi a gestação que começou no dia da minha cura. E depois disso, aí esse foi o mês de fevereiro. Depois meu casamento com a Lê começou a estremecer. Nós vivemos um inverno bem rigoroso dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. A gente estava a ponto de se separar, né? Aí nós fomos trabalhar no acampamento, no 7º acampamento da Glória, que foi uma bênção. Nós dois fomos líderes e nós ganhamos cada um mais de 10 filhos, né? Então eu acredito que sendo líderes no Acampa 7, Deus nos preparou como pais, né? Deus estava mostrando, ó, vocês vão ter um bebezinho aí para cuidar, então cuida desses grandões aqui primeiro, né? Lindo. Então, e foi a primeira vez que eu fui líder, né? E foi assim maravilhoso poder ter essa experiência, né? Viver essa experiência. Mas aí nosso casamento não melhorava, não melhorava. E em julho nós fomos convidados por um casal de primos do Alê a passar uns dias em Paraty. Nós fomos com eles. E na volta a gente decidiu passar por Aparecida do Norte. E aí, aos pés da mãe, eu falei para ela, mãe, eu não aguento mais, meu casamento não vai para frente, não tá dando nada certo. Eu tô infeliz, eu não tô bem, eu não tô feliz, eu não aguento mais. Ou a senhora intercede, fala com o seu filho, ou restaura meu casamento, ou me dá uma família nova, porque eu também não quero ficar sozinha. Então, eu te entrego nas tuas mãos, mãe. Só que eu não quero esperar muito, porque eu estava muito angustiada com essa situação que a gente estava vivendo em casa. Aí, naquele momento, para mim, eu falei assim,
mas eu vou te dar até outubro para resolver a minha situação. Eu dou, né, para mim e para a senhora até outubro para resolver essa situação do meu casamento. E aí, né, foi passando os dias, às vezes melhorava, às vezes não. E no dia 31 de outubro, o último dia, né, que eu dei a Nossa Senhora, nós recebemos a ligação do fórum de que tinha uma criança esperando por nós. E nós íamos conhecê-lo no dia seguinte, às 3 da tarde. Às 3 da tarde é o horário da misericórdia, né, Tassi? Sim. E um ano antes do Pedro chegar, quando a Mariana engravidou da Beatriz, eu estava fazendo tratamento com a Vanúzia Dentário, e ela falou assim para mim, Cássia, vamos rezar o terço da misericórdia, nós duas, pedindo pela sua gestação? Vamos rezar, Deus vai fazer a obra, né? Ele vai ter misericórdia, alguma coisa vai acontecer, né? E aí, cada uma na sua casa, nós rezamos o terço da misericórdia por um ano, mais ou menos. E aí, o horário, né, que nós iríamos conhecer o Pedro era às 3 da tarde, né? O horário da misericórdia. E durante esse período de esperas, né, nós rezamos, fizemos 1000 novenas, quaresmas, quarentenas para todos os santos que você imagina. E o Alê, a gente sempre falava assim, nossa, tomara que o santo que vá, né, interceder por nós e trazer esse filho para nós seja um santo de nome bonito, porque a gente vai querer homenagear o santo, de repente é um nome fake, o que a gente vai fazer, né? E aí o Pedro chegou no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. Então, todas as novenas, tudo que a gente rezou não foi em vão, né? Todos os santos acolheram o nosso pedido, né? E levaram a Deus o nosso pedido. Inclusive, assim, os meus joelhos, eles são bem marcados, sabe, Tassi? Eles são machucados mesmo, de tanto ajoelhar. Durante 12 anos pedindo um filho, em intercessões de acampamento. E quando eu uso... Eu não tenho vergonha dos meus joelhos. Eu uso saia, não tô nem aí, vou à praia, ponho um biquíni, não tô nem aí. Às vezes eu até percebo que as pessoas às vezes reparam, sabe, nos meus joelhos, mas eu falo, é a minha vitória esses joelhos, né? Então, muitas vezes uma cicatriz que a gente tem é a nossa vitória, né? É a marca da nossa vitória. E então, no dia que nós fomos conhecer o Pedro... Deixa eu só falando, você fala de conhecer, quando ligaram, acho que ligaram para a Cássia, tem essa parte engraçada também, ela estava dando aula, né? E aí ligaram para mim. E eu estava no trabalho. E as pessoas perceberam que eu fiquei feliz, mas eu falei, que aconteceu uma coisa boa, mas eu não posso contar. Porque nem ela sabia ainda. E eu tentei ligar para ela, ela não atendia. Aí eu saí, fui buscar ela e falei, olha, Cássia, aconteceu uma coisa muito boa, mas tenta adivinhar. Ela falou assim, nós vamos viajar? Eu falei, não, melhor. E ela não adivinhava, que ela já nem esperava mais. Ela falou, o fórum ligou, tem uma criança esperando pra gente conhecer amanhã. Ela falou, o quê? Ela falou, mas sabe quem? Aí eu falei, chama. Falei, até o nome, né? Chama Pedro, nós acabamos não mudando o nome. E tem 3 meses. Ai, como ela queria uma criança. Aí ela falou assim, não, você tem certeza? Você não entendeu 3 anos? Eu falei, ai, Cássia, agora eu já nem sei mais o que eu entendi. Agora você espera até amanhã que a gente descobre. Porque agora você está me confundindo. Acho que ela falou 3 meses, mas agora você me confundiu. E aí nós vamos dormir uma noite, porque ficamos naquela angústia. Eu tive que trabalhar no outro dia de manhã e as pessoas falaram, nossa, o que aconteceu que você tá feliz, né? Eu falei, não, é uma coisa boa, depois vocês vão saber. E aí nós fomos, né, no fórum para conhecer, chegamos lá, já vimos as fotos do Pedro, a gente já se apaixonou, mas aí, tipo assim, a gente tinha que seguir todos os protocolos. Porque, esse casal é doido, chegou aqui, já viu as fotos, já se apaixonou, já quer levar, mas nós somos conhecidos. O mais interessante dessa parte, né, é que quando nós chegamos no abrigo, que as moças abriram a porta, tinha uma sala assim enorme, cheia de carrinhos com bebezinhos dentro e algumas criancinhas brincando no chão. Mas o meu primeiro olhar foi no carrinho do Pedro e eu não sabia que era ele, mas no meu coração eu sabia. A hora que eu bati o olho, eu falei, é aquele. Eu tinha certeza que era aquele.
E foi exatamente para o carrinho que elas nos direcionaram. Nossa. E eu sabia no meu coração que era ele. E a hora que eu peguei ele no colo, ele fez carinho no meu rosto, com 3 meses de idade. Inacreditável. Meu É Deus. uma sensação, assim, única, única, indescritível. E a gente teve certeza, né, que ele era o nosso filho. Meu E Deus. por, e por providência, né, o nome dele era Pedro. E a tribo do meu acampador foi a tribo Pedro. Então, a tribo que participou da minha cura, né? E aí meu filho veio com o nome de Pedro. Então, providência, né? Eu não acredito em sorte nem coincidência. Tudo é providência de Deus. Tudo é Ele. Tudo. E como que foi sair com o Pedro assim? Ligaram num dia, vocês saíram no outro? Como que foi isso? Sim. Aí nós conhecemos o Pedro. E aí o pessoal do abrigo falou assim, olha, mãe, até vocês conseguirem toda a documentação e tirar o Pedro daqui e levar para casa, vai levar uns 15 dias. E o dia seguinte era 2 de novembro, feriado. Aí eu falei, mas como a gente vai deixar nosso filho aqui sozinho, né? Amanhã é feriado, a gente vai ficar em casa sabendo que ele tá aqui. Aí elas falaram assim, olha, eu vou falar com o guarda e vocês vão ter livre acesso ao abrigo. Vocês podem passar o dia aqui, vocês podem vir aqui todos os dias se vocês quiserem, mas vai levar um tempinho até vocês conseguirem levar ele para cá. E o Ale ficou inconformado. Ele falou: não, a gente vai lá no fórum agora e a gente vai ver o que a gente consegue. De repente, talvez até acelerar para a gente conseguir pegar o Pedro pelo menos para o fim de semana, né? Trazer ele para casa no fim de semana, É depois meu a gente filho? Como devolve. que eu vou deixar ele aí? Então a gente ficou inconformado. E aí, no caminho do abrigo até o fórum, nós não demos uma palavra. A gente foi rezando, cada um no seu coração, pedindo para Nossa Senhora ir abrindo tudo, abrindo portas, abrindo janelas, portões, o que estivesse pela frente, para que a gente conseguisse algo, né? Voltando lá no fórum. Chegando lá, a psicóloga nos disse assim: e aí, vocês vão ficar com o Pedro? A gente falou: com certeza, né? Nós vamos ficar com o Pedro. Aí ela falou: olha, isso nunca aconteceu. A gente não sabe o porquê, mas o juiz quer falar com vocês na sala dele. Aí deu até um frio assim, né? O que será? Fomos e ele começou a passar para nós todas as informações do Pedro. Ele sabia de tudo, das alergias, sabia do probleminha que ele tinha no canal lacrimal. Ele sabia de tudo, exatamente tudo. Ele começou a contar a história do Pedro para nós e ele foi para o abrigo com 2 dias, né, de idade e ele era tratado como RN porque ele não tinha nome, não tinha certidão de nascimento. E aí o juiz falou: eu me apaixonei pelo Pedro quando eu vi ele no hospital. E quando ele foi para o abrigo, eu visitei o Pedro todos os dias, todos os dias. E para ele não ser chamado de RN, eu dei o nome para ele de Pedro Henrique. E então, na hora eu falei: Pedro, a minha tribo, né? Eu comecei a me apaixonar mais ainda, né? E aí ele disse assim no final: olha, eu e minha esposa, nós estávamos em oração para o Pedro ir para uma família abençoada, porque ele merece uma família abençoada. Aí minha ficha ainda não tinha caído, Tassi, porque foi tudo tão rápido. E nesse momento eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei desde tudo que estava acontecendo, porque até então, para nós, era tudo negativo, tudo dava errado, todos os testes de gravidez que eu fazia dava negativo, era só negativo na nossa vida. E de repente, num dia, começar tudo a dar certo, e minha ficha não caía, né? E aí o juiz entregou um documento para nós e falou assim: o Pedro é de vocês, é o seu filho, vai lá no abrigo e busca ele. Na verdade, nesse dia a gente acabou pegando. Faltava uma assinatura de alguém do fórum. Mas aí a gente pôde pegar como se fosse
como aquelas pessoas pegam as crianças de final de semana para passar em casa, a gente pegou como Aham. se fosse isso. Dá uma Só faltava assinatura, eu não sei se era do promotor, não era nem do juiz, era de uma outra pessoa que já tinha ido embora. Aí nós pegamos como casal acolhedor, trouxemos, e na sexta só fui para buscar não esqueci o nome do papel lá, a autorização, né? autorização a guarda, o termo de guarda, né? Mas ele falou, Mas já veio com a Pedro, gente no mesmo dia. mas ele falou, Pedro, é de vocês, volta lá no abrigo e leva ele para casa. Aí nós fomos voando, Isso já né? pro era abrigo. mais de 5 horas. Era Aí quase 6 da a tarde. psicóloga ligou no abrigo e falou: olha, eles estão indo aí e assistente social ia embora às 5 horas. Vocês esperam de que eles chegarem aí? Ela falou: não, a gente espera. E ninguém acreditava, nem a assistente social, nem a psicóloga, E nem a porque gente que nunca tá tinha ouvindo. levar a criança no mesmo dia para casa, né? Então Nossa Senhora realmente abriu tudo, né? Abriu portão, abriu porta, abriu janela, tudo. E quando chegamos no abrigo também, eles estavam bobos já com a malinha dele pronta, né? Como vocês conseguiram? Aí a gente falou, Nossa Senhora, né? Porque não tem explicação. E aí elas nos instruíram também. A pediatra do Pedro, né? Uma médica maravilhosa, que ela acompanhava as crianças do CACAM. Ela é da Unimed, mas ela não cobrava nada pelas consultas. E aí eles passaram essas informações para a gente. E aí na sexta-feira ele já teria o retorno, né, na pediatra. Então nós trouxemos, aí nós saímos do abrigo às 6 da tarde, horário de Nossa Senhora, né? E a gente parou na primeira loja que vendia móveis Porque infantis. o Cacan teve que emprestar para nós o abrigo até a cadeirinha do carro, né? Porque a gente não tinha nada, nem a cadeirinha, nem roupa, nem fralda. Então, Foi ele literalmente, emprestou dia tudo. 31 ligaram, isso tudo que vocês estão falando foi dia 1º. Dia Primeiro. 1º, exatamente. Então, chegamos assim, na loja, vocês não acho que tinham uma fralda, nem imaginavam nada. Nada, nenhuma roupinha, nada. O quarto estava vazio. Porque, assim, essa é outra história, mas eu deixo para o final se der tempo, né? Tá, deixa eu só pedir uma coisa, então. O nosso horário vai cair em 1 minuto. Vamos, então, cortar essa live e a gente abre outra para terminar isso daí? Como que vocês levaram o Pedro? Pode ser? Então, eu peço para todo mundo, gente, voltem aí para a gente fazer o desfecho dessa história maravilhosa. Eu vou salvar, então, essa live aqui agora e aí eu já abro outra para a gente terminar. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Por favor, pessoal, voltem aí. Vamos voltando, então, para a gente conseguir encerrar essa história, tomar um fôlego, né, gente? Porque a graça de Deus é imensurável mesmo, né? Que história, né? Que história, gente. Vamos colocar, então, aí a Cássia e o Alê de volta para a gente conseguir finalizar essa live maravilhosa com esse testemunho que é um presente de Deus mesmo para todos nós, né, pessoal? Ah lá, apareceu! Agora ele tá junto! Oi, Pedro! Oi, Tassi. Oi, Tassi. Ele tá com vergonha. Fala oi. Oi! Pode voltar lá na tela que voltou. Manda beijo pra todo mundo. Manda um beijo, Pedro. Você tá muito lindo. Não! Tá bom. Quer assistir desenho com o vovô. Vai lá. Ai, que emoção. Ganhamos um presente. Como ele tá imenso! Tá, com 4 anos já, tá? Assim, graças a Deus. Muita saúde. Forte. Que lindo! Quem tá entrando aí agora, ó, perdeu a maior cena. Então, vamos lá. Então, aí, aquele dia, 6 da tarde, vocês saíram do abrigo. E eu fui com o Pedro no colo, né? No banco de trás. Porque Não, a gente... na cadeirinha que o abrigo doou, emprestou. É verdade. Tinha a cadeirinha do abrigo. O bebê conforto, né? Que o abrigo emprestou. Isso. Aí a gente parou na primeira loja que a gente viu aberta de criança e compramos tudo. Mas a loja estava para fechar.
E a gente conversou com a dona da loja, falou mais ou menos a nossa história. Ela falou assim: eu vou fechar as portas, vocês vão ficar aqui, escolhe com calma tudo que vocês querem. Vocês vão ter essa vendedora só para vocês. E a gente ficou lá. A gente escolheu tudo, cama, berço. Aí ela falava assim, e o colchão? Aí o Ale falou, meu Deus, tem o colchão ainda. Eu pensei que era só o berço. Aí era o colchão, era lençol, era fronha, travesseiro, era tudo. A gente não tinha nada. Graças a Deus que Era existe cartão de roupinha, crédito, né? santo cartão de... Aí era Louvado a Deus. roupinha. Aí pegamos algumas coisas, porque a gente tinha pouco tempo para escolher também, para não comprar tudo na pressa. Eu comprei só algumas roupas para ele usar no feriado, né? Porque depois a gente iria comprar em outros lugares, né? Com mais tempo, né? Ou até voltar lá. E aí a gente veio para casa com ele, e ele junto com a gente na loja, né? Escolhendo as coisinhas dele. Aí meu irmão veio com o carro dele, que é grande, para levar os móveis. Aí o Ale já começou a montar o berço. Ficou ele e meu pai até as 3 da manhã montando o berço aquele dia. Aí nós chegamos em casa, aí ele tava sujinho, vamos dar banho. Cadê a banheira? Não tinha banheira para dar banho. Aí o Ale correu no shopping, foi lá na Americanas no shopping, trouxe uma banheirinha pra gente se virar aquele dia. Aí a Thaisa trouxe sabonete, shampoo, aí o pessoal começou a saber e vir, minhas tias aí vinham trazendo as coisas para nós, coisas que a gente nem tinha pensado em comprar, eles chegavam, né? E foi só alegria. Minha casa virou uma bagunça que eu achei que nunca mais ia voltar ao normal, porque era caixa de móveis. Meu irmão já deu uma motoca para ele, achando que ele já ia andar, né? E aí minhas tias começaram a vir, os parentes, os amigos, né? Então, assim, foi só alegria, né? E aí na sexta-feira nós fomos na pediatra e a gente totalmente esqueceu da questão do olhinho do Pedro, porque era para a gente limpar, né, várias vezes por dia e pingar um colíriozinho. E com essa correria toda, tanta novidade, a gente esqueceu. Mas também o olhinho dele não sujou. Então, acho que se ficasse sujo, a gente teria lembrado, né? E falamos para a médica, falamos, olha, doutora, desculpa, mas a gente esqueceu do colírio. Aí ela examinou ele e falou, olha, ele está curado. Ele não tem mais o probleminha no olho. E sabe o que curou ele? O amor de vocês. Porque quando uma criança está no abrigo, ela está numa situação de... Ela não tem referência de pai, de mãe, não tem amor. E o amor de vocês curou o Pedro. E ele não tinha mais nada. Então ele ficou livre dessa questão do olhinho. E aí ela explicou para nós que tem várias crianças que pela falta, né, do amor, do carinho de um pai, de uma mãe, eles começam a enrijecer o músculo de uma forma que às vezes perde o movimento do bracinho, perde o movimento da perna porque o joelho não dobra mais. E a partir do momento que essa criança é adotada, o amor começa a agir na vida daquela criança e os movimentos vão voltando ao normal. E essas crianças são curadas pelo amor. Até mesmo algum probleminha de alergia, algum probleminha no estômago, né? Coisinhas que o emocional da criança vai gerando nelas pela falta que o carinho e o amor de um pai e uma mãe faz, né? Então, assim, isso para nós E ele chegou foi... todo assado também, sabe? Não por falta do cuidado. É muita criança, ele tava com a Sim. diarreia naquela semana. Então ele chegou aqui todo assado, carne viva tava, né? bem feio. Então, bem feio mesmo. E a gente tratou em uma Em uma semana, ele semana não tinha mais nada. e nunca mais teve. Inclusive, a pediatra disse que ele não estava mamando direito, que ele mamava acho que só 9 ml, né? No abrigo, bem pouquinho. Aí a gente falou, imagina, em casa ele toma uma mamadeirona cheia e depois ainda pede mais. Aí ela ficou de queixo caído. Ela falou, como assim? Até semana passada ele não mamava, né? Então, o que E essa questão o que amor você mesmo, falou, né? Cássia, do amor, é assim que Deus faz conosco.
também, né? Quando nós Exatamente, estamos exatamente. longe de Deus, é isso que acontece. Quantas fragilidades, quantas coisas começam a paralisar. E aí, quando a gente conhece o amor de Deus, parece que tudo isso some e a gente fala, nossa, foi mágico. Não, é o amor, né? Sim, e realmente foi bem isso, porque quando a médica explicou isso para nós, eu fiquei refletindo, né, no que ela disse. Eu pensei, gente, agora eu entendo o que é o amor de Deus, né? O que é o amor do Pai, né? Quando a gente se fecha para Ele, né, a graça não acontece. Mas quando a gente se abre e deixa que Ele toma conta da nossa vida, né, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, é aí que a graça acontece, né? E o amor dele nos envolve de tal forma que nós não somos mais as mesmas pessoas, né? Nós nos transformamos, né, em pessoas melhores, nos tornamos pais melhores, irmãos melhores, funcionários melhores, né, patrões melhores, e tudo, né, em nossa vida muda. Tudo. Ô, Kai, isso não estava no nosso script, mas eu queria te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta para vocês, na verdade, né? A gente sabe que a vida do Pedro se transformou, né? Quando ele chegou. E a vida de vocês? Nossa, muito, né? Acho que foi uma dose de endorfina tão alta a chegada dele que eu falei, Rivotril nunca mais. Porque a alegria foi tão grande, né? Eu, assim, na minha vida eu tive vários problemas com depressão, síndrome do pânico, até na época da perda, né? Gestacional também, eu passei muito mal, eu tentei o suicídio, tem, sim, várias outras histórias aí na minha vida, né? Que são outros assuntos que não fazem parte, né, desse assunto de hoje, mas que eu tomei remédio por um bom período, né, da minha vida. E o meu organismo não produz endorfina suficiente. Então tem essa questão também, né, hormonal do meu organismo. Mas a chegada do Pedro foi assim uma injeção de só coisas boas, sabe? Ocitocina, endorfina, adrenalina, tanta coisa boa que assim mudou demais, né? Mudou muito a nossa vida, mudou demais, completamente. Da água para o vinho, mudou totalmente. É claro que nada são flores, né? Nós temos, claro, as nossos momentos, né? O casamento assim, são as 4 estações, né? Tem a época do verão, tem a época da primavera, tem a época do inverno, mas claro que a gente vai tentando sempre, né? Buscar a Deus para que a gente seja sempre firmes, Na né? verdade, estamos mudando até hoje, né? Que essa semana mesmo a gente estava conversando. Como o Pedro está na fase dos não, das birras, como que nós vamos falar? Que a gente senta para. Como que nós vamos fazer? Porque a gente tem que sempre falar a mesma língua, né? Sim. Então, cada fase agora é um aprendizado nosso, né? E voltando até ao assunto da Aparecida do Norte, que eu fiz esse pedido para a mãe em julho, né? E em janeiro nós voltamos à Aparecida do Norte com o Pedro para agradecer, né, a restauração da nossa família. E o Alessandro entrou pela rampa que dá acesso à imagem de Nossa Senhora Aparecida de joelhos com o Pedro no colo, para agradecer a mãe, né, a restauração que aconteceu na nossa vida, o milagre que é a vida dele, né, na nossa vida, na nossa casa. E foi maravilhoso. Foi um momento assim que eu não registrei, eu não tirei fotos, porque eu não tive, eu nem lembrei e também não tive essa vontade, porque eu acho que foi um momento tão nosso, da nossa família, sabe? Que eu queria que aquilo ficasse para nós. É que, na verdade, quando ela em julho brigou, né, com a Santa, Em julho tinha uma mãe fazendo isso e me chamou a atenção. Eu falei, senhora, se acontecer, a gente conseguiu naturalmente a adoção, eu vou chegar aqui e vou subir com meu filho de joelho igual aqui, igual ela tá fazendo. Mas nem lembro se eu comentei com você na época. Não, então chegou em janeiro. Ele só falou em janeiro. Pagar minha promessa. Que lindo, gente. Nossa, que lindo.
E uma última pergunta só, assim, para vocês. Nós sabemos que existem ainda muitos preconceitos, né? Das pessoas, seja familiares, amigos. Vocês encararam algum tipo, só, né? Não precisa dar detalhes, mas só para a gente entender, porque quando a gente fala de uma história linda, maravilhosa, como nós estamos contando a história de vocês, muitas pessoas acham também que é só flores, né? Então, assim, a criança chegou, todo mundo aceitou. Teve algum tipo de dificuldade? Não precisam entrar em detalhes, mas só para a gente poder também conhecer um pouquinho disso. Assim, durante o processo, antes de nós adotarmos o Pedro, a psicóloga do fórum nos instruía muito quanto a isso, a questão do preconceito. Então, ela nos preparou tão bem, que quando o Pedro chegou, a gente estava armado, né? Amém. A gente se sentiu armado para o que ia chegar, né? Uhum. Mas o que a gente percebeu foi um certo preconceito antes da adoção. Quando nós começamos a anunciar que a gente entrou na fila da adoção, que a gente estava esperando. Foi até uma orientação, né? dela, que a gente já falasse para todas Já as pessoas que a gente preparasse a estava na família. fila para Então, preparar. a gente ouviu sim algumas coisas de algumas pessoas, algumas não concordaram muito, algumas falaram algumas coisas que nos magoaram. Até assim, teve uma pessoa que chegou a falar que imagina, mas uma criança adotada, ela vem com vários, ela já vem com uma certa carga genética, com traumas, como vocês vão lidar com isso? Não adota não, parte para fertilização, tenta fertilização, até assim, pessoas de igreja, sabe, falando isso para nós. Uhum. Então, foram assim, o que a gente mais sentiu, sabe? Depois que o Pedro chegou, a gente se surpreendeu, porque foi assim, vamos colocar 99%, né, das pessoas, dos amigos que convivem conosco, assim, aceitaram o Pedro de todo o coração, com todo o carinho do mundo, com todo o amor do mundo. E assim, o pós-adoção foi mais fácil do que a notícia de que a gente estaria entrando na fila da adoção, né? Então foi mais fácil. E até assim, algo que a minha cunhada, a irmã eu falo minha irmã porque todo mundo fala que a Marcelinha é minha cara, né? Pior que então, é. tem gente que acha que o Rogério é meu cunhado e a Marcela é minha irmã. Na verdade, quem não sabe, gente, eu sou irmã do Rogério, tá? A Marcela é minha cunhada. Então, a Marcela, logo que o Pedro chegou, né, que a gente comentou essas coisas assim com ela, e muita gente ficava falando assim, não se preocupa não, porque quando o casal adota, eu não sei o que acontece, mas a criança fica a cara dos pais, né? E muita gente, não sei se por não ter o que falar, acabava falando isso, e isso nunca veio na nossa cabeça adotar uma criança que se parecesse com a gente, porque a gente sabia que essa não era a realidade, né? E a Marcela, um dia comentando isso com ela falou para mim, ela falou, o Pedro não tem a obrigação nenhuma de se parecer com nenhum de vocês. Ele tem que ser a imagem e semelhança de Deus. Nossa. Aquilo eu falei, acabou. Pode falar o que quiser, que aquela frase da Marcela foi, sabe, o que eu precisava, sabe, para fechar com chave de ouro essa questão da adoção. E é isso mesmo, sabe? Ele não tem que se parecer comigo, ele não tem que se parecer com a Lê, ele tem que ser ele, é o Pedro, é filho. Às vezes as pessoas falam assim, vocês adotaram? Não se preocupa não, que depois que adota engravida. Quem disse que eu quero engravidar? Que a gente queria um filho, ele já veio, né? Essa pra conquistar ele tá parecendo comigo, tá? Nossa, Lê, eu ia falar isso, mas eu deixei. Até no tamanho tá ficando igual, não tá assim. Mas olha, Lê, tem semelhança, viu? Tá ficando barrigudo. Não, mas é assim. Mas realmente, acho que o convívio
vai deixando a criança Sim, com os traços, o jeitinho dos pais, né? Isso realmente acontece. Mas, assim, essa foi uma visão um pouco além, né? Que a Marcela teve perfeita. e que realmente, assim, foi maravilhosa, né? Que E é lindo. isso, e a adoção é isso, né? Então, o casal pretendente que entra na fila da adoção, ele tem que pensar que é um filho e ponto acabou, sabe? Não tem essa das pessoas ficarem falando, mas você. Mas não se preocupa que você vai ter o seu filho, mas eu já tenho meu filho, né? Ele é meu Eita, filho, né? sim, Então, pode. assim, então, são algumas coisas, assim, alguns preconceitos ou alguns comentários que a gente acaba ouvindo, né? Mas que não nos afeta. A gente tem já a cabeça muito, muito pronta, né, para Sim. tudo isso. E até uma vez numa festa, uma pessoa chegou em nós e falou: Nossa, vocês são loiros e o filho de vocês é moreno? Eu falei: e não falei mais nada, porque eu não tinha que Não dar tem que dar satisfação satisfação. nenhuma, Mas era uma né? pessoa até que não sabia da história, né? Uma pessoa de fora que não sabia de nada da história, mas eu achei um pouco intrometido o comentário, sabe? Sem Desnecessário. noção, desnecessário, exatamente. Então eu só falei isso, ele é moreno. E pronto, acabou. Né? Não tem Bom, mais o que ficar explicando. muito bom. Gente, nossa, louvado seja Deus. Olha, que presente que vocês nos deram essa noite. Eu tenho certeza que, assim como meu coração nesse momento se enche de alegria, o coração de todo mundo que está nessa live está se enchendo de alegria também. E aquelas pessoas que vão assistir depois. É algo incrível a história de vocês. É uma bênção de Deus, uma bênção assim, imensurável mesmo, esse presente que vocês trouxeram para nós. E eu tenho certeza, Cássia e Lê, que vocês nessa noite estão sendo resposta para muitos casais. Porque hoje a gente vê muitas pessoas achando que depois que casam, né, Deus tem a obrigação de nos dar filhos, né? É um direito nosso ter filho, né? E o filho, a vida, é um dom de Deus, né? Não é que é direito e nós temos que brigar com o Senhor. É um dom que o Senhor nos dá, né? E esse dom, ele pode ser gerado na barriga ou ele pode ser gerado no coração também, né? Então, assim, vocês hoje estão mostrando e provando para muitas pessoas vocês irradiam alegria, gente. O olhar de vocês, né? Eu conheço vocês antes do Pedro chegar e eu lembro de muitas vezes trabalhar com vocês em acampamento e ver sempre a Cássia mais para baixo. E eu lembro muito bem que um dia eu vi uma foto sua, não sabia da adoção, e vi uma foto sua toda arrumada. Eu acho que você tinha ido num salão, alguma coisa, e você postou uma foto no Facebook. E aí eu fiquei sabendo do Pedro. E aí eu lembro que eu comentei com o Fernando, eu falei, nossa, como ser mãe muda a mulher. Olha como que a Cássia está linda, né? E assim, a gente te vê para cima hoje, Cássia, né? Então eu falo assim, como que Deus é perfeito, né? Ele deu para vocês essa graça, assim como hoje ele está dando essa graça para muitas pessoas escutando essa live, colocando no coração delas que existe outras formas da gente gerar filhos, né? Então eu queria deixar isso bem claro aqui, que o Senhor possa tocar essas pessoas. E, Cá, só antes de encerrar, eu queria também falar uma coisa que é muito legal, que talvez muitos católicos que estão aqui na live não saibam, e eu partilhei isso com você. Quando a gente fala de infertilidade, hoje a Igreja Católica, só para a gente fazer um resuminho, lá na época, né, que o Papa Paulo VI escreveu a encíclica Humanae Vitae, ele deixou um pedido para os cientistas católicos, né, para os médicos católicos, para a ética católica, que nós pudéssemos fazer algo em prol da vida. E um médico americano, lá naquela época,
surgiu no coração dele estudar um pouco mais sobre essa questão de fertilidade da mulher e lá, 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 lá. Então, resumindo, tem um médico americano, Thomas Hilder, eu acho que ele chama, se eu não me engano. Ele criou um método de ovulação, um método natural, de planejamento natural, assim como nós temos o Billings, que é mais conhecido, né, pelos católicos. Existe um método que ele criou também, que chama Creighton. Inclusive, esse nome é o nome da universidade que ele estudou tudo isso. Então, o método Creighton, ele ajuda a mulher, é um método natural também, tá? Que ajuda a mulher se autoconhecer, assim como o Billings, e através do muco dela fazer seus planejamentos e tal. Só que ele tem algumas regras a mais que ajudam a perceber, principalmente, essas mulheres que estão com dificuldades de engravidar. E junto com esse método Creighton, o Thomas Hilder, ele também criou uma especialização da medicina que hoje chama naprotecnologia. Então, a naprotecnologia, ela estuda a fertilidade da mulher, ou melhor, ela estuda a saúde da mulher no sistema reprodutivo. E nós já temos aí no Brasil, para quem não sabe, 3 médicos hoje atuando, médicos católicos que fizeram curso fora do Brasil e atuam em dedicar-se à sua profissão. Os 3 são ginecologistas, se eu não me engano, são obstetras também, mas são ginecos que se dedicam hoje a estudar essa questão da infertilidade da mulher. Então, para quem não conhece, chama naprotecnologia, essa especialização. E esses 3 médicos, hoje nós temos a pioneira, que é a doutora Carol Delage, tem a Melissa Abelha e tem o doutor Eduardo Honorato. Então, esses 3 médicos, eles ajudam a mulher nesse processo que não está conseguindo engravidar, né? Estudam mais a questão da fertilização do homem, da mulher e toda a questão do homem, não, desculpa, não entra em questão do homem, só na questão da mulher. Enfim, para quem não conhece, esse é um método, né, maravilhoso, então fica a dica aí para quem está com essa dificuldade, hoje gostaria de buscar um pouco mais, e esses médicos são católicos, e isso é uma bênção, né? E aí, para quem já procurou, como no caso da Cássia, que deixou aí hoje para nós esse grande testemunho, e já viu que realmente, se você chega no NAPRO falando que você não tem uma trompa e a outra está totalmente debilitada, infelizmente não há o que se fazer, que foi o caso, né, da Cássia. E aí que nós possamos abrir os nossos olhos da fé e enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Né? E começar a permitir que o Espírito Santo comece a agir no nosso coração. Assim como ele começou essa gestação lá atrás na vida de vocês e foi concluindo com esse Acampa 2, né? Com essa cura, com essa libertação, que assim o Senhor possa fazer em todas essas vidas, todas essas pessoas que hoje estão nessa busca, que o Senhor possa começar já a gestar no seu coração a promessa dele para você, né? Sim. É verdade. E eu gostaria de agradecer. Pode falar, desculpa, cara. Imagina, eu ia só concordar, né, que é isso mesmo, tudo que você disse, né, e o Espírito Santo, na hora certa, né, vai colocando no coração das pessoas o desejo de Deus na vida delas, né, e que a gente possa, né, ter aquela certeza de que os nossos planos nem sempre são os planos de Deus, né, para nós. E que a gente deve se abrir para os planos de Deus, né? E eu sempre pedia para Deus me mostrar quais eram se os meus sonhos eram os mesmos sonhos que Ele tinha para mim. E se não fosse, para Ele ir me mostrando quais eram então os sonhos dele para mim, né? Então, muitas vezes a gente pede algo para Deus, né? E acontece totalmente diferente, né? Então, depois a gente percebe a grandiosidade e o quão melhor foi, né, a decisão de Deus na nossa vida, ao Amém. invés do que nós tínhamos, né, Amém. planejado para nós.
Vamos sonhar os sonhos dele para nós. Sim. E obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, Cássia. Obrigada, Lê. Obrigada pela vida de vocês. Obrigada por vocês hoje em darem essa lição para nós. Obrigada pela vida do Pedro, né? Que hoje a gente possa rezar e louvar a Deus pela vida do Pedro, né? Agradecer a Deus por esse presente que ele é para vocês e nessa noite é para nós também, né? Que Deus continue abençoando muito vocês, dando muitos sonhos para vocês e derramando muitas chuvas de bênção, porque vocês são fantásticos. Muito obrigada de coração. E só uma última colocação, Tassi, algo assim que a gente sempre agradece a Deus foi pela questão da genitora do Pedro não ter abortado, né? Ela era usuária de drogas, não fez pré-natal, chegou no hospital dizendo que foi parir, não queria saber da criança, então ela agiu da forma mais digna possível, né? Então, nós agradecemos, nós somos gratos pela atitude dela, porque ela não teve ele na rua, ela não abandonou num lixo, ela não jogou num rio, né? Ela foi no hospital, ela teve a criança, né? Ele já ficou no mesmo minuto sob cuidados médicos, ele sempre foi cuidado, né? Deus já estava ali olhando ele, né? Desde o comecinho. E isso é algo assim que as pessoas, quando percebem de repente que não é o momento da gestação, não se sente preparado fisicamente ou de repente financeiramente para ter um filho, mas não aborta, né? Entrega para adoção. Entregar para adoção não é errado, né? Não é não é crime, né? Entregar para adoção. Então, se né, até se alguém souber de alguém que está grávida pensando em abortar porque não vai conseguir criar esse filho, né? Então que essa pessoa carregue pelo menos esse filho por 9 meses, né? E depois tenha o filho no hospital com todos os cuidados médicos para que a vida dessa pessoa também, né, da genitora, seja preservada, né? Porque é muito perigoso ter um parto sem ninguém em casa, né? Sozinho, né? Que instrumentos vai usar, né? Então, que essa pessoa tenha esse discernimento, né? Tenha essa postura de entregar para uma instituição, né? Ou entregar mesmo no hospital, porque ela não matou, né? Essa criança. Então, o Pedro teve a chance de viver, ser uma criança. Ele é muito feliz, ele é um menino muito feliz. Ele é uma bênção, né, nas nossas vidas. E às vezes eu paro para pensar, eu penso, gente, imagina se essa mulher tivesse abortado. Olha que criança maravilhosa. Ele ia perder a chance né, de viver tudo isso que ele está vivendo, de ser o que ele é. E quantas crianças isso não acontece, né, Tassi? Então, só para fechar, né, com esse comentário que eu achei pertinente colocar no final. Amém. Obrigada mesmo. Que Deus continue abençoando vocês. Agora eu vou dar um TTzinho para mim aqui, porque para mim já é 1h30 da manhã. Uau. E eu tô só ouvindo um chorinho lá no quarto. O Fernando deve estar se driblando lá. Tadinho. Obrigada de coração, Cássia, mais uma vez. Obrigada, Lê. Que Deus continue abençoando muito vocês. Muito obrigada a todos que participaram dessa live. E vou deixar salvo, algumas pessoas aí perguntaram, não consigo acompanhar muito os comentários, mas a live vai ficar salva, tá, gente? E semana que vem já queria deixar um convite também. Nós vamos ter aí na sexta que vem um testemunho também numa live incrível aqui da Tamara, uma grande amiga também, onde só vou deixar um temperinho para vocês. É uma história maravilhosa de perdão, né? Um perdão de um assassinato. Uma história linda. Peço que vocês não percam.
Nós vamos falar de paz semana que vem, então tem aí o testemunho da Tamara. Obrigada, gente. Deus abençoe. Obrigada a você, Tassi. Amém. Fiquem com Deus. Beijo, tchau. Deixa um beijo pro Pedro. Ai, Pode certeza, deixar. para Mariana também. Pode deixar. Beijo. Tchau. Tchau.